Olá, bem-vindos ao podcast At Retail, o podcast da revista de distribuição Hoje. Hoje temos connosco Nádia Reis, Head of PR, Content, Brand Activation and CSR na MC Sonai. Olá, Nádia. Olá, Sérgio. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar hoje aqui presente no nosso novo episódio do podcast At Retail, e vamos falar de responsabilidade social e da Missão Continente. Este ano celebram 20 anos desta vossa iniciativa, mas gostaria de começar a nossa conversa por falar um bocadinho do seu percurso pessoal. E sendo assim, vamos começar precisamente pelo início. Pouco depois, logo de sair da universidade, acabou por ir para o Departamento de Customer Service and Communications, e perguntar-lhe como foram estes primeiros tempos, sendo que já lá vai há algum tempo. É verdade, já lá vão mais de 20 anos e, de facto, a Sonai, na altura a Sonai Distribuição, era assim um sonho de jovem. Ainda estava eu na universidade e passava muitas vezes naquele edifício em Matosinhos espelhado e pensava, uau, um dia gostava de poder trabalhar aqui. Já era um sonho nessa altura? Já era um sonho. E, curiosamente, o destino fez com que fosse efetivamente lá parar. E comecei na área de serviço de apoio ao cliente, precisamente, Customer Service. Foram muito importantes aqueles primeiros anos, na medida em que me permitiram ter um conhecimento do cliente numa área como o setor do retalho de forma muito aprofundada, os seus pain points, as suas necessidades, as suas expectativas perante uma cadeia de retalho como o Continente, e que me permitiu ganhar essa experiência e perceber, ter essa sensibilidade daquilo que são as necessidades dos nossos clientes e de que forma é que uma marca como o Continente deveria atuar na sua relação mais próxima de atendimento ao cliente. E, portanto, os primeiros anos foram dedicados a receber muitas reclamações, a responder a muitas reclamações, a muitas sugestões que me permitiram, de facto, do ponto de vista de comunicação, ir absorvendo esta experiência daquilo que é, como devemos atuar, como devemos criar expectativa no cliente e responder antecipadamente a essas necessidades e essas expectativas. E era precisamente isso que eu lhe ia perguntar. Numa marca que já tinha um poder grande em Portugal, que já tinha muitas expectativas também depositadas sobre si, era essencial também poder começar logo por aí, ou seja, neste pinpoint de contacto com o consumidor. Sendo que fez diferença depois no seu percurso profissional, e acho que já transmitiu também na sua primeira resposta, depois de tudo o que teve de trabalhar, absorver logo a Sonai neste aspecto de contacto com o cliente. Sem dúvida, eu acho que foi fundamental para depois ajudar até no próprio desenho daquilo que é e contribuir para aquilo que é o desenho de comunicação para o cliente, porque eu estava, desde sempre que estive integrada na área de comunicação do marketing e do marketing do Continente, e ganhar essa sensibilidade, estar próximo daquilo que eram as necessidades dos clientes, permitiu-me, de facto, depois, ao longo de todo o percurso, ao longo de todo o desenvolvimento depois, noutras áreas, nomeadamente da atual Missão Continente, também perceber de que forma é que nós deveríamos envolver os clientes nas nossas iniciativas, e, portanto, sem dúvida que aquela aculturação inicial foi fundamental. Uma escola fabulosa faz com que nós entremos de corpo e alma numa organização como a Sonai, neste caso como o Continente, com um conjunto de experiências logo à cabeça, um nível de formação desde sempre muito acentuado, um conhecimento do terreno, a nossa possibilidade de irmos às próprias lojas logo a partir do momento em que entramos na organização e podermos conhecer tudo o que é a retaguarda da loja, tudo o que é o serviço que está à disposição dos clientes nas lojas, poder experienciar, e quando digo experienciar é pôr mesmo as mãos na massa naquilo que é uma cadeia de retalho alimentar e como é uma loja como um Continente, que tem um conjunto de serviços disponíveis, tem uma variedade de produtos, uma panóplia gigante de serviços à disposição do cliente e, portanto, isso foi fundamental para que depois, ao longo de todo o percurso, essa sensibilidade estivesse intrínseca já na nossa atuação. E logo depois deste contacto assim a fundo com aquilo que era a realidade do Continente, acumula novas funções e passa então também aqui para o Departamento de PR and Brand Activation. Como é que se deu este passo? Ou seja, aqui numa função muito ligada ao cliente e depois aqui mais para a área da comunicação. Eu diria que foi bastante natural.
desde logo porque a área de Customer Service estava integrada dentro do marketing do continente, eu estava integrada dentro da área de comunicação e departamento de comunicação e relações públicas dessa equipa e, portanto, a minha curiosidade e a minha vontade de rapidamente também começar a pôr um pouco em prática aquilo que era a minha formação de base, não é? Porque a minha formação é Ciências da Comunicação e, portanto, a minha curiosidade e a minha vontade de me autodesafiar a fazer outras coisas fez com que fosse procurando aqui e ali poder integrar outras responsabilidades e integrar outros desafios. E, portanto, foi de forma muito natural. Temos essa oportunidade são-nos criadas essas oportunidades dentro da organização e, de forma natural, fui integrando nas minhas responsabilidades e no meu scope de trabalho a área de comunicação PR e depois, um pouquinho mais tarde, a área de ativação de marca, na medida em que foram começando a ser criadas ações de ativação de marca. Não era algo que, quando eu entrei, se falasse muito, mas à medida que as próprias tendências de marketing e de comunicação se foram desenvolvendo, também foi uma área que se foi desenvolvendo. Na altura, eu estava integrada na equipa Modelo, tínhamos duas grandes marcas, que era a marca Continente e a marca Modelo, e foi nessa altura que fui desenvolvendo essas iniciativas e quando começaram a surgir os primeiros grandes mega piqueniques na Avenida da Liberdade, na Praça do Comércio. Todos nos lembramos disso. Acho que toda a gente se lembra desses grandes momentos e foi assim que surgiu e foi assim que começamos a ativar as nossas marcas. Nádia, já são quase 20 anos de experiência desde que olhou para o edifício em Matosinhos e sonhou com esta entrada na SONAI. Perguntar-lhe-ia de que balanço, se é possível já fazer um balanço ou se já o fez esse balanço, que balanço é que é possível fazer deste percurso pessoal e profissional, sendo que eu acredito que também terá crescido muito pessoalmente. Sem dúvida, eu acho que o facto de estar numa organização como a SONAI há tantos anos só demonstra que o balanço só pode ser positivo. Claro. Não é? E, portanto, muito positivo, uma aprendizagem contínua, um conjunto de experiências. Eu costumo dizer que o meu livro de histórias já está muito preenchido e muito fruto das possibilidades que eu tive de poder fazer coisas diferentes, de poder disromper com as equipas que fazem parte da direção de marketing e de toda a organização, dos meus colegas de trabalho, os meus líderes, as minhas chefias, poder aprender, podermos proporcionar muito boas experiências aos nossos clientes. E eu lembro-me sempre das grandes ações que fazemos, mais recentemente um conceito que fazemos anualmente e vamos já para a nossa 5ª edição, que é o Festival da Comida Continente. Sempre que subimos àquele palco e vemos aquele mar de gente que por aquelas horas está feliz, está completamente desligada de tudo o resto que possa ser menos positivo na sua vida e pensar, ok, é a marca Continente que está a proporcionar estas horas de felicidade a estas pessoas e só isso faz com que depois regresse a casa completamente preenchida. E antes de entrarmos aqui do que a trouxe cá, que é falarmos aqui das ações de responsabilidade social que o Continente e a SONAI têm desenvolvido ao longo dos anos, não resisto a perguntar, porque foi uma deixa lançada por si, como é que vê toda a alteração daquilo que é a comunicação e como é que é hoje planear? É mais difícil, é mais complexo ou é um desafio que até dá prazer e que se tornou natural também naquilo que é a experiência de comunicação de uma marca como a EMC? Sem dúvida, eu pego nessas últimas palavras do Sérgio, é um desafio constante que dá imenso gozo. Naturalmente com as suas dificuldades, fazer ativação de marca com a dimensão que a marca Continente faz é efetivamente um grande desafio, tem muitas interdependências, tem muitos fatores de risco, mas costumamos dizer que a sorte protege os audazes e estes últimos anos, todos estes anos, têm demonstrado que de facto o risco que a marca Continente passa e aquilo que assume de facto tem depois o retorno de ter esta mobilização gigante por parte de todas as pessoas que depois experienciam os nossos eventos, participam nas nossas causas sociais. E, portanto, foi evoluindo ao longo do tempo. O setor de retalho é um setor altamente agressivo e competitivo, mas é sempre bom sentir que continuamos líderes, não só naquilo que são os fatores mais funcionais de uma marca de retalho, mas também nestes fatores mais emocionais, continuando a fazer coisas disruptivas, diferentes e que mobilizam milhares e milhares de pessoas. E mantendo sempre esta ligação aqui com o cliente. E
Vamos começar então com a Missão Continente. Lembrar que a Missão Continente, que hoje celebra 20 anos, hoje, 2023, era então apelidada a Missão Sorriso, e um dos primeiros projetos que a Missão Sorriso apoiou foi a Operação Nariz Vermelho. Foram dezenas de doentes ajudados, as suas famílias inclusivamente. Perguntar-lhe se ainda se lembra como é que tudo começou, porque está aqui quase na gênese do projeto, e que balanço também é que faz deste primeiro passo naquilo que é a responsabilidade social de uma marca como a EMC. Sim, a Missão Sorriso nasce de facto em 2003, de uma forma muito simples. Um grupo de colegas das lojas, das estruturas centrais, visitaram uma unidade hospitalar no Porto e imediatamente se sentiu que aquele espaço de pediatria, aquela área de pediatria, estava demasiado higiênica. O que é que eu quero dizer com isto? Eram paredes muito brancas, havia muita falta de humanização. Os próprios técnicos hospitalares nos passavam essa necessidade de se humanizar um pouco mais o espaço. E começamos precisamente assim, a humanizar o espaço com coisas tão simples como pintar umas paredes, distribuir materiais lúdicos, livros, algumas consolas para os meninos que estavam hospitalizados, criarmos melhores condições para os pais que infelizmente tinham que estar naquele ambiente. A Operação Nariz Vermelho fez parte logo da nossa história porque, pela sua forma de atuar nos hospitais, quisemos desde logo apoiar também e levar os doutores palhaços aos hospitais e trazer esta alegria num ambiente que, por natureza, não estava a ser tão aprazível para quem estava lá hospitalizado. E foi assim que surgiu, de forma muito simples, e que foi evoluindo ao longo do tempo. Esta era uma iniciativa de responsabilidade social da marca, porque desde o seu ADN, desde 1985, quando abrimos o primeiro hipermercado em Matosinhos, a ligação à comunidade, o envolvimento com a comunidade, o retribuir um pouco a confiança que os clientes depositavam em nós ao visitar as nossas lojas, estava no ADN da marca, com um conjunto de instituições locais e de proximidade que, desde que a loja abriu, começaram a ter relação com a marca, como de resto faz parte do nosso ADN enquanto SONAI. O nosso fundador sempre teve essa grande preocupação de criarmos impacto social positivo. E devolver alguma coisa à sociedade. Devolver à sociedade, não ser apenas uma relação funcional em que abrimos todos os dias as portas das nossas lojas, vendemos alimentos para as pessoas, mas de alguma forma também integrarmos-nos dinamicamente e de forma orgânica nas comunidades onde íamos abrindo as nossas lojas. E, portanto, a estratégia de responsabilidade social da marca sempre esteve presente, tal como toda a estratégia comercial da marca. Naturalmente que a Missão Sorriso nasce numa altura, e tipicamente fazíamos uma campanha muito grande de Natal. Por natureza é uma altura em que as pessoas também estão bastante mais sensíveis a determinadas causas, e fazíamos uma campanha grande e, portanto, de todas as iniciativas que na altura já iam sendo desenvolvidas, esta foi aquela que ganhou maior expressão pela sua notoriedade e pela visibilidade que lhe era dada. E foram muitos anos, de facto, a desenvolver presentes solidários. Tipicamente na altura de Natal, a Missão Sorriso desenvolvia um produto solidário, porque sempre quisemos que isto também fosse uma relação de parceria, em que as comunidades nas quais nós estamos inseridos também participassem e sentissem que de alguma forma também contribuíam para o bem-estar geral. Naturalmente todo o nosso trabalho, todo o nosso empenho de criação das campanhas, desenvolvimento dos produtos, de não haver qualquer tipo de margem para a empresa, o produto única e exclusivamente era solidário para podermos doar o máximo de valor, e durante muitos anos assim foi, diferentes tipologias de produtos, com a nossa Leopoldina enquanto cara da Missão Sorriso, e durante vários anos apoiamos as unidades de pediatria dos diferentes hospitais de Portugal. Fomos percebendo ao longo do tempo que não chegava apenas a humanização do espaço ou os equipamentos mais lúdicos e pedagógicos. As próprias equipas técnicas e os próprios médicos dos diferentes hospitais e unidades de pediatria iam-nos dizendo que estavam com algumas carências do ponto de vista de equipamentos, de até sobrevivência de muitos daqueles bebês que nasciam, e então começamos a criar um projeto um bocadinho mais profissionalizado. E a partir de certa altura aquilo que fizemos foi lançamos desafios aos hospitais para apresentarem projetos que poderiam ser financiados pela Missão Sorriso.
e assim foi, começamos a financiar projetos específicos, um júri composto por elementos muito técnicos, porque nós não somos conhecedores da realidade hospitalar, mas fazíamos questão de integrar um conjunto de stakeholders que de alguma forma credibilizavam e tinham a noção concreta de onde é que nós deveríamos pôr as fichas, por assim dizer. E assim foi. Durante vários anos estivemos a apoiar as unidades de pediatria em Portugal, muitas incubadoras, muitos equipamentos que salvaram dezenas, eu diria centenas de vidas de muitas crianças em Portugal. E muitas delas que nem têm essa noção, não é? Provavelmente não, os seus pais talvez sim, porque visitámos muitas vezes muitos hospitais e os próprios pais, alguns deles até às vezes iam às nossas lojas agradecer o facto da Missão Sorriso ter tido este papel tão relevante na vida de tantas crianças. E durante vários anos foi assim que estivemos. Depois fomos evoluindo, fomos percebendo que tínhamos que alargar o nosso espectro, que tínhamos que alargar o nosso âmbito de atuação. Os centros de saúde era um tema que a partir de determinada altura também era muito importante apoiar. Nós estávamos a tornar-nos cada vez mais capilares. O que é que eu quero dizer com isto? Estávamos a abrir mais lojas, estávamos mais presentes em mais comunidades e durante algum tempo também o tema da saúde materno-infantil, juntamente com a saúde infantil, também começou a ser apoiado e, portanto, estivemos muito tempo ligados ao tema da saúde. E até que, a determinada altura, era preciso dar um passo em frente. Um passo em frente. E obviamente foram aqui desenvolvendo todas estas ações, mas eu acho que há também um marco nesta vossa caminhada, que é em 2001, tornam-se o primeiro retalhista português a ser reconhecido pelo Eurocommerce pela excelência dos projetos que vinham a desenvolver. Foi na altura, obviamente, que a ligação e o feedback que recebem das pessoas que vocês ajudam através da missão Sorriso, Missão Continente hoje, que obviamente é o reconhecimento que vocês procuram, mas haver também este reconhecimento foi, perguntar-lhe, central também para aquilo que era o desenhar da vossa estratégia futura. Sem dúvida. 2011, quando tivemos esse reconhecimento, de resto, nós fomos dos primeiros retalhistas a nível nacional a ter esse reconhecimento internacional. Vários projetos do âmbito global SONAI que foram premiados e isso só veio reiterar que estávamos no caminho certo, que era importante profissionalizar, aprofundar cada vez mais a nossa estratégia de responsabilidade social, vermos onde é que deveríamos estar, de que forma, com quem, e portanto isso só foi mais um boost e mais um fator de motivador para continuarmos este nosso caminho e assim foi, fomos alargando o nosso âmbito de atuação, a nossa ligação às escolas, a nossa ligação aos mais velhos, portanto fomos alargando no sentido de somos uma marca tão democrática para tantas famílias que o próprio lado mais emocional, através da responsabilidade social, tinha essa responsabilidade também de dar este tipo de respostas sociais. Vamos dar um novo salto temporal, já saltámos aqui 2003 quase para 2011 e agora saltamos para 2015. Então Missão Sorriso transforma-se na Missão Continente e, como a Nádia estava a dizer, que já era o percurso natural da iniciativa que levavam a cabo, ampliaram o âmbito daquilo onde desenvolvem o vosso trabalho. Perguntar-lhe, e sinto que foi um passo muito natural, mas também um reconhecimento que, dando de volta à comunidade, também havia uma relação que se estabelecia de uma outra forma e portanto, que a empresa se estabelecia dentro das comunidades de uma forma muito mais, como diz ele, mais presente e assertiva. Sem dúvida. 2015 foi o ano, de facto, em que fizemos uma reflexão. Nós tínhamos como referentes, várias iniciativas dispersas ligadas ao ambiente, ligadas à educação, e depois tínhamos a iniciativa Missão Sorriso, que era aquela que de facto tinha mais notoriedade. O que fomos sentindo é que era preciso organizar a casa. De que forma precisávamos de criar uma plataforma, uma umbrella, digamos assim, que depois, em função de um conjunto de eixos de atuação que nós designamos e criamos, tivéssemos então a casa arrumada com as diferentes iniciativas debaixo de cada um desses eixos. E surge assim, de forma natural, a Missão Continente, como tal umbrella, e debaixo deste chapéu Missão Continente definimos 3 grandes eixos de atuação. Atuação central, alimentação, somos uma marca de retalho alimentar, era incontornável o tema da alimentação, o apoio às pessoas e a proteção do planeta. Debaixo destes 3 eixos, então, fomos colocando as diferentes iniciativas, umas novas que fomos desenvolvendo,
outras que já tínhamos em pipeline de projetos. E isto também fez com que fosse muito mais claro, mesmo do ponto de vista dos nossos colegas internamente, perceber muito bem qual era a nossa estratégia. Não eram ações táticas, passou a ser um programa estratégico de responsabilidade social corporativa que nós conseguíamos explicar de forma muito mais organizada também às nossas equipas e aos nossos colegas. E trabalhar de forma mais orgânica também. Trabalhar de forma mais organizada e orgânica e os nossos clientes também perceberem um bocadinho melhor, porque também o cliente evoluiu ao longo do tempo. Se nós há 20 anos atrás quase que nem fazia muito sentido estarmos a comunicar que apoiávamos a instituição A ou B, porque era algo que nos estava intrínseco, não tínhamos... Fomos percebendo que os próprios clientes e as próprias famílias e as pessoas que interagiam com a marca nos iam obrigando quase e exigiam que houvesse informação. Mas eu colaboro e vocês apoiam determinadas instituições, mas como? E então foi necessário nós fazermos esse movimento também de uma maior comunicação, uma maior abertura, digamos assim, de tudo aquilo que fazíamos e não tanto estarmos fechados naquilo que era a nossa atuação mais circunscrita aos stakeholders com quem interagíamos de forma mais direta. E permite, aqui é uma interpretação minha, mas também permite a quem está a colaborar com esses projetos ter noção do impacto real que também está a ter. Com certeza. Isso também é importante, sentem que os clientes também valorizam isso, ou seja, ao estarem a contribuir na Missão Continente estão a ajudar X projeto, isto é essencial também para os vossos clientes? Desde logo duas questões muito relevantes que assinalou. A questão dos clientes saberem e as pessoas e toda a gente que participa e o tema da transparência para nós ser fundamental e por isso temos um conjunto de plataformas de comunicação que fazemos questão de colocar à disposição de toda a gente e nós próprios somos muito proativos nessa comunicação e depois precisamente as pessoas saberem, ok, eu estou nesta loja a contribuir para quê e para quem. E, portanto, esta ligação, este triângulo, Missão Continente, comunidade e instituições beneficiadas, porque nós trabalhamos muito nessa lógica, nós tipicamente não apoiamos casos particulares, como imaginará, recebemos centenas de solicitações, mas tentamos sempre que a nossa atuação seja intermediada por instituições que conhecem efetivamente as necessidades reais e concretas do terreno e de cada comunidade. E, portanto, esse fator de transparência e, simultaneamente, essa ligação de sabermos efetivamente cada euro que eu estou a contribuir, para onde é que ele vai, é central. A medição do impacto e o impacto que nós temos na comunidade cada vez mais é importante para a Missão Continente. E nós temos sido muito pioneiros nessa matéria. Se há 20 anos atrás estávamos naquilo que se chama a filantropia tradicional, fomos evoluindo para aquilo que hoje se chama o investimento para o impacto e para a medição de impacto social, ou seja, todos os projetos que apoiamos, que financiamos, que desenvolvemos, têm subjacente a importância de serem medidos e de que forma é que aquele projeto tem um impacto social positivo na comunidade em que está inserido. De resto, deixo já aqui, levanto um pouquinho a ponta do véu, nós vamos lançar muito em breve o primeiro relatório de impacto social de uma empresa de setor de retalho em Portugal. Seremos os primeiros a lançar esse relatório em que estivemos a reportar e estivemos a recolher toda a informação relativa ao ano de 2022, todos os projetos que foram apoiados, criados, lançados, financiados pela Missão Continente, vão ter um relatório muito discriminado, muito profundo, do impacto que aquele projeto teve em determinada comunidade. Era uma das perguntas que eu tinha preparado um bocadinho mais para a frente, mas lançamos já o véu e até me deixou aqui uma deixa para a próxima pergunta, porque em 2016, e já se falava de sustentabilidade não tão frequentemente ou com tanta vivacidade como hoje falamos, mas já se falava do tema sustentabilidade e em 2016 lançam o grande inquérito de sustentabilidade em Portugal. Perguntar-lhe-ia também, porque eu acho que é interessante percebermos como é que nascem estas iniciativas. Portanto, perguntar-lhe-ia primeiro como é que nasceu esta iniciativa, quais foram os impactos que ela teve e que aprendizagem conseguiram tirar dos dados que recolheram. Nós, quando criamos a plataforma Missão Continente em 2015, imediatamente fizemos questão, como já fazíamos de resto no passado, em cada uma das iniciativas, mas de forma, como disse, mais tática,
A auscultação de um conjunto de parceiros e stakeholders conhecedores do contexto socioeconómico português sempre foi central para a Missão Continente. E o tema da sustentabilidade, como referiu e bem, na altura ainda não era assim um tema tão presente na vida das pessoas. E sustentabilidade eram terminologias que começavam a nascer de forma que começavam a estar mais presentes na vida das pessoas, e nós queríamos entender e medir temperatura no panorama nacional, o que é que as pessoas entendiam por sustentabilidade, dentro dos diferentes eixos de sustentabilidade, quais eram as principais preocupações dessas pessoas, para quê? Para que isso nos ajudasse também a delinear a própria estratégia de médio e longo prazo da Missão Continente. E, juntamente com o ICS, desenvolvemos, de facto, este primeiro grande inquérito de sustentabilidade em Portugal. Foi uma iniciativa fantástica do ponto de vista de outputs que conseguimos retirar, perceber as preocupações das pessoas, o tema que já na altura já estava muito presente, o tema da pobreza, o tema da luta contra a fome, o tema do ambiente, o que é isto da proteção do ambiente, a economia circular, o desperdício alimentar. Tudo isto foram sinais que nós fomos absorvendo para que depois pudéssemos desenhar onde é que vamos atuar, em que iniciativas, em que temáticas, para irmos, no fundo, ao encontro daquilo que são as expectativas e daquilo que são as preocupações dos portugueses em geral e das famílias, hoje em dia, das diferentes tipologias de famílias. E foi muito curioso porque não ficamos por uma única edição. 2 anos depois estávamos a lançar o segundo grande inquérito de sustentabilidade, teve o alto patrocínio da Presidência da República, porque de facto se debateram temáticas muito relevantes para um conjunto de agendas que extrapolavam a própria atuação da Missão Continente. O ano passado, 2022, tivemos o terceiro grande inquérito de sustentabilidade, já muito alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que nos ajuda, de facto, a perceber, ok, os nossos eixos de atuação continuam atualizados, estamos a pôr o nosso esforço e o nosso investimento nas áreas certas, de acordo com o posicionamento da marca Continente. A Missão Continente está a atuar de forma correta e, portanto, estes estudos e esta medição de temperatura são um bocadinho farol daquilo que depois é o delinear e o desenho estratégico da Missão Continente. Nádia, eu não resisto a fazer esta pergunta. Eu acho que quase todos os entrevistados, quando falamos destas questões de sustentabilidade, eu lhes pergunto isto. Apesar de eu considerar que o retalho está a liderar muito a transformação para aquilo que é a sustentabilidade e aquilo que todos nós desejamos, que é ter um planeta que nos suporte durante muito mais anos. Mas considera que estamos na velocidade certa para conseguirmos evitar o que se prevê e o que toda a gente diz que será um desastre em termos ambientais? Eu acho que nós temos que continuar com a ambição de continuar de manter essa velocidade. No que diz respeito e circunscrevendo-me àquilo que é a atuação da Missão Continente e da SONAI como um todo, um orgulho enorme por estarmos a tirar pedras no charco e a desrompermos tudo aquilo que são as grandes políticas de sustentabilidade nos seus diferentes eixos de atuação. Efetivamente, há uma pressão muito grande no setor do retalho alimentar. Nós temos que ter aqui um papel desafiador a montante e a jusante. Sabemos, por exemplo, que no caso do desperdício alimentar, a grande percentagem de desperdício alimentar ainda está na casa das pessoas. E, portanto, nós temos essa sorte de poder contactar diretamente com essas pessoas. E, portanto, as nossas lojas, todas as nossas plataformas de comunicação devem servir de meios mobilizadores e de sensibilização para que novas práticas na casa de cada um de nós possam começar a ser acionadas. Temos depois projetos próprios, como é o caso da Escola Missão Continente, que tem como eixo central o tema do consumo consciente, o tema da alimentação saudável. Começou com as preocupações com o tema da obesidade infantil em Portugal. Somos um país, infelizmente, que não está nos melhores rankings no que diz respeito à obesidade infantil, mas imediatamente fomos alargando o espectro de conteúdos da Escola Missão Continente para a importância de termos um consumo mais consciente. Acreditamos que as gerações mais novas serão elas muito mobilizadoras e que vão desromper aquilo que é o comportamento de consumo. E hoje é um projeto muito capilar, são mais de 100 mil alunos que estão já impactados pela Escola Missão Continente, são mais de 5 mil professores com quem interagimos durante todo o ano letivo. Começamos com o ensino básico, estamos já com o pré-escolar,
estamos com o segundo ciclo. Ainda hoje havia uma reunião relativamente à extensão do programa também para outros patamares, porque de facto, através da sensibilização, e hoje as gerações mais novas estão muito mais ávidas e muito mais abertas à sensibilização e às temáticas da sustentabilidade no seu todo, e portanto temos que ser muito precursores desses conteúdos. Portanto, acredito que há muito para fazer, sem dúvida, mas temos que acreditar, se cada um de nós fizer um bocadinho, vamos chegar a um mundo melhor. Vamos fazer o caminho. Vamos correr os 20 anos da Missão Continente aqui quase em velocidade recorde. Havia muito para falar, mas acho que há 2 momentos marcantes também naquilo que é o histórico da Missão Continente, que estão aqui muito associados também à pandemia que vivemos, a pandemia de Covid-19, que trouxe desafios para toda a gente, mas para o retalho acho que trouxe desafios ainda mais acrescidos, e neste âmbito da responsabilidade social, então acredito que tenha trazido ainda maiores desafios. E outra questão, que é a guerra que hoje vivemos em contexto europeu, que já tem uma proporção mundial, vamos dizer assim, mas que tem impactos também muito locais naquilo que é a sua repercussão. Perguntar-lhe-ia, e aqui quero também perceber como é que geriram também estes 2 momentos em termos daquilo que é a responsabilidade social, quais foram os desafios que enfrentaram e as lições que ainda estão, imagino, a tirar destes 2 momentos que vivemos. Foram, de facto, 2 grandes momentos para o setor do retalho e da distribuição em geral, e muito em particular para a marca Continente e para a AMC como um todo, na medida em que, a partir do dia 10 de março, toda a gente foi para casa. Sim. Contudo, as nossas lojas tinham que se manter abertas, e nós tínhamos esse compromisso com as famílias de continuar a alimentar estas famílias. Desde logo, esse desafio de garantir a tranquilidade e a confiança e a segurança dos nossos colegas que teriam que estar na linha da frente com as lojas abertas, para que todas as pessoas que, apesar de estarem em casa, tinham que ir às compras. Por outro lado, no caso da Missão Continente, na sua atuação externa, aquilo que fizemos foi imediatamente fazer a auscultação junto do nosso Conselho Estratégico. Eu não falei há pouco do Conselho Estratégico, mas o Conselho Estratégico foi criado pela Missão Continente e é composto por um conjunto de entidades que vão desde uma Cruz Vermelha Portuguesa, um Banco Alimentar, uma Federação Portuguesa de Futebol, um Instituto de Ciências Sociais, uma Associação Portuguesa de Nutrição. Portanto, é muito holístico e muito abrangente naquilo que é o contexto e o panorama nacional, e que são conselheiros com quem nós reunimos, que auscultamos e que vamos percebendo também quais são as necessidades mais prementes e de que forma a Missão Continente pode dar resposta a essas necessidades e essas emergências sociais. E imediatamente foi o que fizemos. Reunimos com alguns dos nossos conselheiros e percebemos o que é que nós temos que fazer, onde é que estão as principais necessidades. E muito rapidamente percebemos que iriam haver famílias em grave carência, nomeadamente alimentar, porque muitos perderam o emprego de um dia para o outro, muitas famílias tiveram que vir para casa e, portanto, a sua subsistência estava posta em causa. E foi isso que fizemos. Lançamos imediatamente uma campanha de comunicação, uma forte campanha de comunicação, nunca desistir. Tínhamos as nossas máscaras para assinalar o momento, em conjunto com outros parceiros, neste caso a Rede de Emergência Alimentar, a Cruz Vermelha, a Leps Foundation associou-se à Missão Continente, a Federação Portuguesa de Futebol, como de resto tem vindo estar connosco sempre neste tipo de iniciativas, e tivemos uma adesão brutal por parte de toda a gente, de todos os portugueses e de todas as famílias, e isso permitiu que nós, através da Rede de Emergência Alimentar e da Cruz Vermelha, através também de uma doação significativa da Missão Continente em toneladas de alimentos, permitisse garantir a subsistência de muitas famílias. E, portanto, fomos auscultando continuamente esses conselheiros. Por outro lado, fomos dando resposta imediata, muito ágil, à chamada linha da frente na altura, não é? Solicitações das mais diversas, de tudo o que eram hospitais a nível nacional, forças de segurança, famílias mais carenciadas, e, portanto, fomos dando sempre essa resposta de acordo com aquilo que é a atuação da Missão Continente. Portanto, este nosso papel ágil, rápido e de dar uma resposta emergente tem sido muito o nosso papel nestes últimos anos. E a temática da luta contra a fome, da luta contra a pobreza,
fez com que tivéssemos que nos focar um pouco mais nesse eixo das pessoas e darmos essa resposta. Achando nós que estávamos a sair desse período pandémico e que iríamos começar a poder olhar também para outras coisas, eis que surge uma guerra. Recordo-me que estava nesse fim de semana a fazer os caminhos de Santiago e a guerra desplotou e imediatamente nós sentimos temos que fazer alguma coisa. E contactámos diretamente a Cruz Vermelha Portuguesa, percebemos que estava a haver uma dificuldade significativa por parte da Cruz Vermelha Internacional de entrar nas fronteiras e o nosso primeiro sentimento foi ok, precisamos de ajudar aquelas pessoas com alimentos. E percebemos que não. Aquilo que a Cruz Vermelha nos dizia é nós neste momento não conseguimos entrar com qualquer tipo de apoio em géneros, precisamos de verba, precisamos de dinheiro para podermos começar, juntamente com as entidades internacionais, a organizar os grupos e os campos de refugiados e dar suporte às famílias que estavam a passar na fronteira para a Polónia. E lançamos uma mega campanha, Missão de Apoio à Ucrânia. Foi a maior campanha de angariação em menor tempo feita pela Missão Continente. Todas as insígnias e todas do Grupo SONAI abraçaram esta causa e pela primeira vez estivemos de mãos dadas todos juntos para a mesma causa e angariamos cerca de 1,6 milhões de euros em cerca de 3 semanas, que foram imediatamente entregues à Cruz Vermelha Portuguesa e Internacional para depois poder dar resposta não só nas zonas fronteiriças, mas em todos aqueles refugiados que também estavam a entrar já em Portugal. Portanto, estes últimos anos tem sido uma atuação naquilo que são as grandes causas de emergência social, muito ligados a estas temáticas de dar uma resposta imediata. No entanto, continuamos com os nossos programas estruturantes, como é o caso da Escola Missão Continente, como é o caso das nossas doações de excedentes, que é a nossa ligação diária a mais de 1.300 instituições que connosco interagem todos os dias, 365 dias por ano quase, através das nossas doações, daquilo que é considerada quebra de loja. Muita gente não quebra de loja, no fundo são produtos que estão em ótimas condições de consumo, mas não estão em condições de venda, ou porque uma caixa está partida, ou porque uma bolacha de um pacote de bolachas está partido, já não está naquilo que é o seu aspecto ótimo de venda, mas está em ótimas condições de consumo. E, portanto, canalizamos em cada uma das lojas, temos um grupo de instituições que visita diariamente as nossas lojas para levar a quebra para as suas instituições e apoiar estas famílias. É uma lógica win-win. Por um lado, reduzimos o desperdício alimentar, por outro lado, apoiamos estas instituições e, mais recentemente, abrimos também este apoio aos nossos colegas e às nossas áreas sociais, como nós lhes chamamos. Hoje também estão com vários produtos à disposição de todos os nossos colegas nas lojas, nas estruturas centrais, podem tomar um pequeno almoço, lanchar, contudo sem terem que despender nenhum valor seu. A empresa e a Missão Continente disponibilizam isso aos seus colaboradores. Perfeito, Nádia. Estamos aqui a entrar na nossa reta final e eu vou lançar-lhe 2 questões finais que são no fundo desafios. Obviamente que a missão de qualquer marca é ter clientes, é ter uma ligação às pessoas. Obviamente a EMC já o conseguiu fazer há muito tempo, até pelo seu histórico. Perguntar-lhe esse, sendo que também já foi atingido esse objetivo naquilo que é o desígnio da Missão Continente. Eu acho que nós nunca atingimos totalmente o objetivo, não é? Isso é o que nos faz caminhar todos os dias para nos superarmos e para continuarmos a ser cada vez mais abrangentes e chegarmos a cada vez mais pessoas. Acho que temos tido a felicidade de sermos reconhecidos ao longo do tempo, de termos esta credibilidade e esta confiança, e estes resultados, alguns dos poucos que eu dei aqui, são o resultado dessa confiança que as pessoas têm na Missão Continente. Caso contrário, não teríamos o sucesso que temos, mas essa transparência, essa ligação e essa comunicação constante e também, de facto, a demonstração do impacto
o tal impacto social positivo que temos é o que nos faz continuar a seguir o caminho e a querermos, ano após ano, trazer inovação, disromper, acompanhar as tendências e irmos ao encontro daquilo que são as necessidades de quem mais precisa. Mesmo para fecharmos, já está há 20 anos na SONAI, 20 anos de Missão Continente também. Daqui a 10 anos, qual acha que vai ser a missão, ou qual vai ser o desígnio da Missão Continente? Eu acho que o desígnio da Missão Continente será sempre estar ao lado das pessoas, estar ao lado de quem mais precisa, mas também ter um papel mobilizador e de sensibilização, de mudança de comportamento. Cada vez mais estamos a fazer esse caminho de sermos um elemento que ajuda a mudar o comportamento para melhor, agindo de forma emergente e imediata, mas simultaneamente com um trabalho de médio e longo prazo no sentido de criarmos este tal impacto social positivo nas comunidades onde estamos inseridos, sempre com este desígnio de criarmos um futuro mais sustentável, mais feliz para todos aqueles que interagem com a nossa marca e com a nossa Missão Continente. Perfeito, Nádia. Agradecer a sua presença. Obrigada. Muito obrigado. Da nossa parte é tudo. Voltamos no próximo episódio. Até já. Este podcast tem o apoio de MC SONAI.